O Portal do Consolador apresenta Programa Mediunidade, Caminho para ser Feliz. A mediunidade é aquela luz que seria derramada sobre toda a carne e prometida pelo Divino Mestre aos tempos do Consolador, atualmente em curso na Terra. Do livro O Consolador, por Emmanuel, questão 382, psicografia de Chico Xavier. Olá, meus amigos. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao canal Portal do Consolador. E este é o programa Mediunidade, Caminho para ser Feliz. Sejam todos, sintam-se todos abraçados por nós. É uma alegria muito grande que se renova todas as vezes que nós nos encontramos virtualmente para esse aprendizado da mediunidade. E hoje nós temos a enorme alegria de ter conosco o nosso amigo Marcos de Mário, cujo tema será Educação da Mediunidade. Boa noite, Marcos, seja bem-vindo. Boa noite, Consolação, boa noite a todos. Prazer estar com você, para que nós possamos conversar sobre mediunidade à luz da doutrina espírita. Muito obrigado pelo convite e pela oportunidade. Nós é que agradecemos. E a gente gosta sempre de lembrar que este programa, o título deste programa, é o título de um livro da Sueli Caldas Schubert, Mediunidade, Caminho para ser Feliz, e foi a forma que nós encontramos de fazer a ela uma singela homenagem, ela que trabalhou a vida inteira na mediunidade, fiel a Jesus, fiel a Kardec, ela que era chamada carinhosamente de a dama da mediunidade. Então, nosso abraço, a nossa saudade, a nossa gratidão imensa a Sueli pelo legado enorme que ela nos deixou. E nós vamos fazer a prece inicial e passar a palavra para o Marcos. Querido Mestre Jesus, amor maior de nossas vidas, obrigada, Senhor, por mais esta oportunidade de encontro, de troca de experiências, que o Senhor, Deus nosso Pai, em sua bondade infinita, nos concede, e que o Senhor também, Jesus, nosso irmão maior, nos proporciona em cada momento da nossa caminhada. Que nós saibamos honrar essa confiança, honrar todos esse aprendizado que o Senhor nos deixou, Jesus, e que nós sejamos fiéis a Ti, a Kardec, em todos os momentos da nossa prática mediúnica. Abençoa este canal, abençoa todos os nossos irmãos em humanidade, envolvendo-os a todos em paz e em luz. E envolve de uma forma muito especial nas tuas mais ricas bênçãos de amor, de paz e de luz, o nosso amigo Marcos, responsável pelas reflexões desta noite. E em teu nome, Jesus, com os corações repletos de alegria e de gratidão, que nós iniciamos o programa Mediunidade, Caminho para ser Feliz. Obrigado, Senhor, e que assim seja. Então, Marcos, a palavra é toda sua. Muito obrigado, Consolação. E inicio
fazendo aqui uma homenagem à nossa Sueli Caldas Schubert, com a qual eu tive o prazer de conviver algumas vezes, inclusive hospedando aqui na cidade do Rio de Janeiro, fazendo com ela uma jornada de palestras, e tive a última oportunidade de estar com ela em São José dos Campos, no estado de São Paulo, quando eu estava fazendo uma jornada de palestras e cruzamos os nossos caminhos, porque ela ia também fazer um seminário, e eu tive a oportunidade, então, de conversar bastante com ela e assistir o seu seminário. Ela que já estava com as suas forças debilitadas, mas mostrando uma jovialidade impressionante, uma consciência, e realmente tivemos, assim, conversas muito boas, e sempre aprendi muito com ela. Algumas pessoas devem estranhar o título do seu livro, que é o título do programa, né? Porque muitas pessoas reclamam da mediunidade, dizem que a mediunidade é um estorvo na própria vida, né? Que é um problema. Várias vezes já me perguntaram se tem um jeito de desligar a mediunidade, de acabar com ela. E eu sempre respondo que, embora Deus seja perfeito, talvez ele tenha cometido uma falha, porque nós nunca encontramos um botão para desligar a mediunidade, né? E realmente não existe. E Deus não cometeu falha nenhuma, porque Deus é, de fato, a perfeição. Então, nós precisamos compreender que a mediunidade é uma faculdade natural pertencente a nós, seres humanos, que somos os espíritos que estamos aqui presentemente reencarnados. Então, não tem, de fato, como desligar a mediunidade, né? Parar o funcionamento das faculdades mediúnicas. Mas temos como compreender a mediunidade, entender a mediunidade e saber, então, trabalhar com ela a partir desta visão que o Espiritismo nos dá de que a mediunidade é uma faculdade natural, como qualquer outra, e que nós possuímos. E a Sueli Caldas Schubert foi muito feliz ao escrever o seu livro, Mediunidade, Caminho para Ser Feliz, porque ela, na obra, justamente nos mostra isso. Ela começa exatamente desse ponto. Mediunidade não é bicho de 7 cabeças. Mediunidade não é algo sobrenatural. A mediunidade não existe para atrapalhar a nossa vida. Se por assim dizer, no início das manifestações das faculdades mediúnicas, essas manifestações chegam a nos atrapalhar, é porque desconhecemos o que seja a mediunidade. Mas a partir do momento que você começa a estudar e começa a compreender, você começa a controlar. Eu vou dar aqui um exemplo para materializar isso. Nós estamos numa época tecnológica, digital, não é mesmo? E aí, então, alguém diz a você, olha, você não precisa mais ir na agência do seu banco. Você pode fazer tudo através do celular, né, instalando o aplicativo do banco no seu celular. Num primeiro momento, nós que já não somos dessa nova geração, num primeiro momento, nós, meu Deus, aplicativo, fazer as coisas, eu posso pagar minhas contas através do celular? É mesmo. E aí você baixa o tal do aplicativo do banco lá no seu celular. E vai recorrer, obviamente, a quem entende para ter as primeiras instruções de como é que você lida com aquilo. É o mundo digital. Então, no primeiro momento, por desconhecimento e ser uma ferramenta nova que você vai enfrentar, tudo parece muito complicado e parece muito difícil. E você tende a se atrapalhar nas primeiras vezes que vai utilizar. Então, você vai recorrer aos filhos, vai recorrer aos netos, enfim, quem é que domina aquilo para lhe ensinar. E, pouco a pouco, você começa a se acostumar àquela ferramenta, pelo menos ao básico dessa ferramenta, que é o aplicativo no celular. E o tempo vai passando, e o que acontece? Você se atrapalha menos. E não é que você já consegue pagar as contas usando o aplicativo do banco no celular.
Não é que você já vê o saldo, já sabe usar o cartão de crédito virtual, enfim, você começa. E aí, quando você percebe, você já nem vai mesmo lá para a agência. Vai de vez em quando. E lá na agência você tem o caixa eletrônico, que antigamente você considerava que era um monstro devorador. Ai, tem que fazer as operações aqui, eu não posso ir lá direto no caixa, não? Não, faz tudo aqui no caixa eletrônico. Então, no início, também foi um problema. E você também se sentia atrapalhado e precisava da ajuda do atendente lá da agência do banco. Até que você se libertou do atendente e já sabe fazer as operações básicas lá no caixa eletrônico. Já sabe sacar o dinheiro, quando você precisa do dinheiro vivo na mão, já sabe agora ver os saldos, se entrou a aposentadoria, isso, e assim por diante. Pronto, olha que beleza. Mas aí, não é que o Banco Central inventou o tal do Pix? Uma nova maneira de transferir dinheiro, fazer pagamentos. E você que já tinha mais ou menos se estabilizado, não se atrapalhava mais com o básico, agora tem que aprender esse Pix. Mas você aprende a lidar com isso. Esse exemplo que eu estou dando é para, então, agora colocarmos para a mediunidade. Bom, aflorou uma faculdade mediúnica. Exemplo, você agora está vendo os espíritos. É isso mesmo. Você está vendo os mortos que estão aparecendo para você a qualquer hora do dia. E você já tomou uns sustos por causa disso. O que fazer? Então, é uma novidade na sua vida. Você não tinha essa faculdade mediúnica da vidência, que é a faculdade de poder ver os espíritos, passou a ter. Como é uma faculdade natural, então você tem que procurar encarar da forma natural. E não adianta começar a perguntar, mas por que isso está começando a acontecer comigo agora, se antes não acontecia? Por que agora estou ouvindo os espíritos? Estou sentindo o meu braço com uma vibração estranha, lá como se eu quisesse escrever, mas eu não estou pensando em escrever. Se está acontecendo, claro, tem a sua motivação. Mas mais importante do que procurar a motivação, esse porquê, mais importante é entender o fenômeno e, entendendo o fenômeno, passar a lidar com ele e educar a faculdade mediúnica. Por isso, então, quando nos debruçamos na doutrina espírita, nós recomendamos a todas as pessoas que têm determinada faculdade mediúnica mais ostensiva que comece com as obras básicas assinadas por Allan Kardec e que trazem os ensinos dos espíritos. Então, estudar o Livro dos Espíritos e, em conjunto com ele, o Livro dos Médiuns, que tem um título bastante sugestivo. É um livro dos médiuns, para os médiuns. Então, se temos alguma faculdade mediúnica, o próprio raciocínio lógico nos diz que precisamos ler o Livro dos Médiuns, porque eu sou médium. Aliás, todos nós somos. Naturalmente, somos todos médiuns, mas nem todos temos faculdades mediúnicas chamadas de ostensivas. Vou me dar como exemplo aqui. Eu, Marcos Demário, sou espírita de berço. Iniciei lá com os meus pais, que já eram espíritas. Me acostumei a frequentar o centro espírita, a estudar o espiritismo. Então, vamos lá. Marcos, você já viu um espírito? Nunca. Você já ouviu um espírito? Só através de um médium. Diretamente? Nunca. Você já psicografou mensagens na reunião mediúnica? Nunca. Você já serviu de intérprete, de viva voz, do médium psicofônico lá na reunião mediúnica do centro? Nunca. Mas sempre lidei com os espíritos através dos outros médiums. Então, eu não tenho a chamada faculdade mediúnica ostensiva. Não sou um médium, como se entende essa palavra. Bom, então, não preciso ler e estudar o Livro dos Médiuns, certo? Errado. Porque sou espírita, sou dirigente de reunião mediúnica, dialogo com os espíritos, e eu preciso entender a mediunidade
Porque, no fundo, também sou médium. Um médium natural, porque a mediunidade pertence a todos nós, seres humanos. E como todos recebemos, no maior grau, no menor grau, hoje ou amanhã, as intuições, os pensamentos que os espíritos nos lançam, somos médiuns. Para entendermos melhor isso, já que estamos falando então de educar a mediunidade, vamos abrir aqui o livro dos médiuns. Todo livro tem a primeira página, ou página de apresentação. Tecnicamente se chama de frontispício da obra, mas é uma palavra difícil. Então, aquela primeira página, que apresenta. Então, eu estou aqui com o livro dos médiuns aberto, estou vendo aqui, Allan Kardec, Espiritismo Experimental, O Livro dos Médiuns, Guia dos Médiuns e dos Doutrinadores. E aí tem uma explicação. Diz aqui o seguinte: contém o ensino especial dos espíritos sobre a teoria de todos os gêneros de manifestações, os meios de comunicação com o mundo invisível, o desenvolvimento da mediunidade, as dificuldades e os escolhos que se podem encontrar na prática do espiritismo. Continuação de O Livro dos Espíritos. Edição revista e corrigida com a ajuda dos espíritos e acrescida de numerosas instruções novas dadas na época a Allan Kardec. Então, essa é a apresentação do livro, a primeira página. Acabamos de saber que o livro dos médiuns é um guia dos médiuns e dos doutrinadores, ou dialogadores. Então, é para todo mundo. E contém o ensino dos espíritos sobre a teoria de todos, olha só, todos os gêneros de manifestações espirituais, de manifestações mediúnicas, os meios de comunicação. Mediunidade é o meio, né, da comunicação entre desencarnados e encarnados. O desenvolvimento da mediunidade, que é o nosso tema de hoje. Ou seja, porque para desenvolver a mediunidade, você está num processo de educar essa mediunidade. As dificuldades e os escolhos que se podem encontrar na prática do espiritismo. E aqui Kardec está se referindo na prática mediúnica. E ele dá uma informação agora que é básica. O Livro dos Médiuns é a continuação do Livro dos Espíritos. Então, se você tem mediunidade, precisa estudar, primeiramente, o Livro dos Espíritos, porque é a base do Espiritismo. É lá onde vamos aprender que a morte não existe, que todos nós somos espíritos, somos imortais, estamos numa encarnação, existe a pluralidade das existências, como é o mundo espiritual, a comunicabilidade, esse intercâmbio entre os desencarnados e os encarnados, e assim por diante. Então, estudar o Livro dos Espíritos é básico. O Livro dos Espíritos foi lançado em 18 de abril de 1857. O Livro dos Médiuns vai surgir no início de 1861. Portanto, basicamente, 4 anos depois do Livro dos Espíritos. Então, já existiam vários estudos, já existia a Revista Espírita, publicação mensal editada por Allan Kardec, desde o início de 1858. Então, nós já tínhamos um movimento espírita e já tínhamos vários estudos a respeito do espiritismo. E então Allan Kardec faz então a introdução ao O Livro dos Médiuns. O primeiro parágrafo nos chama muito a atenção. Aliás, sempre utilizei este parágrafo para puxar as minhas orelhas. E, claro, vai servir para todos nós que estamos mergulhados no espiritismo. 4 anos após o lançamento de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec escreve o seguinte: diariamente, a experiência confirma a nossa opinião de que as dificuldades e desilusões
encontradas na prática espírita decorrem da ignorância dos princípios doutrinários. Essas palavras são veementes. O próprio Kardec, ele mesmo constatava que o grande problema que já se enfrentava era a ignorância dos princípios doutrinários, a falta de estudo. E aí chega aquela pessoa para você, seja um amigo, uma amiga, um familiar, começa a relatar a você fenômenos, acontecimentos na sua vida, e que você logo detecta, isso é mediunidade. E aí você entra nesse campo para conversar com a pessoa. E a pessoa, como aliás já me aconteceu, a pessoa olha para você e diz, Deus me livre disso, eu não quero saber disso. Eu não quero mais ver, eu não quero mais ouvir, eu não quero mais sentir coisa nenhuma, eu não quero mais que esses fenômenos aconteçam comigo. Se você me levar para o tal do tratamento, não tem um tal de tratamento espiritual lá no centro espírita que você frequenta? Isso vai resolver? E aí nós temos que explicar, olha só, mediunidade não é doença. Mediunidade é faculdade natural do ser humano. Então, você pode fazer o tratamento espiritual que você quiser. Pode tomar quantos passos você quiser e vai por aí afora. Não tem cura. Agora, se você estudar, você vai entender e, entendendo, você passa a controlar. Ou seja, você será um médium educado. Você mesmo vai educar a mediunidade. Entendeu? É assim que tem que começar. E muitas pessoas se espantam quando ouvem de nós que não existe um remédio para curar essa mediunidade e acabar com esses fenômenos. Realmente não existe. Mas existe um caminho para o controle, para a educação. Porque a mediunidade não acontece apenas e tão somente pelo bel prazer dos desencarnados, dos espíritos. Não, o médium faz parte do fenômeno. Então, compete ao médium controlar. E aí vem aquela situação. Mas outro dia, eu estava lá no meu trabalho, aí eu senti uma coisa que parece que me dominou. Os meus colegas de trabalho dizem que eu mudei o meu semblante, o meu olhar, que eu comecei a falar umas coisas estranhas e não sei o quê. Bem, pode ter sido, sim, uma manifestação, claro, mediúnica. Agora, o que acontece? Ao estudar o espiritismo e compreender a mediunidade, você vai se disciplinar. E ao se disciplinar, você mesmo, como médium, não permitirá mais que esses espíritos lhe controlem em qualquer lugar e façam o que bem entendem. Porque eles estão lhe controlando, e essas manifestações acontecem em qualquer ambiente, a qualquer hora. Porque você está sendo joguete na mão deles, porque você desconhece as suas faculdades mediúnicas, desconhece o seu potencial, você não tem ideia de como isso acontece. Mas quando você começar a estudar, você começa a conhecer e aí você começa a controlar. E vai dizer a eles, agora não. Porque agora não é o momento. E algumas pessoas se espantam ao entenderem isso, dizendo, eu posso controlar a mediunidade? Mas não são os espíritos que fazem tudo? Esse é o grande equívoco. Não são os espíritos que fazem tudo. O médium participa do processo do fenômeno mediúnico. E compete ao médium educar a mediunidade. Dar disciplina à sua faculdade mediúnica. O que nos leva a outro exemplo, que aí é o outro lado da moeda, é aquela pessoa que, então, ao se tornar consciente de que é médium, começa a canalizar a sua vida exclusivamente para a mediunidade. Acha que tem que participar de todas as reuniões mediúnicas do centro espírita, que tem que evocar os espíritos à torto e à direito, quando alguém chega para perguntar alguma coisa. Não.
Isso é falta de disciplina. O médium espírita tem que ter a sua vida normal, familiar, profissional, cultural, é tudo normal. Médium não é um ser especial, muito pelo contrário. Aliás, lembrando aqui a nossa querida Ivone do Amaral Pereira, esta grande médium espírita, que nos legou obras maravilhosas. A Ivone foi muito amiga do Chico Xavier, esse nosso médium excepcional, grande exemplo. E a Ivone Pereira tem um depoimento muito interessante a respeito da mediunidade, das faculdades mediúnicas. E ela dizia assim, olha, o Chico que me perdoe, né? Ela se referindo ao Chico Xavier. O Chico que me perdoe, porque o Chico vive dizendo que a mediunidade é bênção. Pode ser para ele, porque para mim, mediunidade é provação. A Ivone Pereira falava isso porque ela teve uma vida de muitas dificuldades financeiras, materiais, emocionais. Não foi fácil, realmente, para ela, até ela conseguir equilibrar e disciplinar a sua mediunidade exuberante. Esse depoimento da Ivone Pereira é um alerta para mostrar, olha, nem tudo são flores na mediunidade. O médium está sujeito, sim, a um processo obsessivo. O médium está sujeito a ser perseguido por espíritos inferiores, moralmente falando, que não querem que esse médium realmente faça o bem através da sua mediunidade. Tudo isso acontece. Mas tudo isso é estudado em O Livro dos Médiuns, com esse estudo já iniciando em O Livro dos Espíritos. Então, temos que estudar, porque estudando passamos a conhecer e conhecendo passamos a educar as faculdades mediúnicas. Mas eu vou passar agora novamente a palavra a Allan Kardec e sem sair aqui da introdução do Livro dos Médiuns. Então, primeiro ele nos advertiu sobre o gravíssimo problema da falta de estudo, de ignorar os princípios da doutrina espírita. Na sequência, num parágrafo mais à frente, ele diz o seguinte: embora cada qual já traga em si mesmo os germes das qualidades necessárias, e está se referindo aqui à mediunidade, essas qualidades se apresentam em graus diversos, e o seu desenvolvimento depende de causas estranhas à vontade humana. Bom, este é um ponto muito importante na educação da mediunidade. Não existe um médium igual a outro. Não tem. Não adianta sonhar, eu queria ser igual ao Chico Xavier. Chico é Chico. Você é você. Cada um tem a sua missão. Cada um tem as suas faculdades mediúnicas, e mesmo que a faculdade mediúnica seja a mesma, exemplo, a psicografia, os graus dessa mediunidade são muito variáveis. Nós temos assistido uma questão grave no movimento espírita, que é essa questão de todo médium querer publicar livro. Isso é falta de atenção ao próprio O Livro dos Médiuns, porque esse seria um médium especial. Está classificado aqui em O Livro dos Médiuns como médium literário. Poucos são médiuns literários, ou seja, poucos têm a faculdade mediúnica, psicográfica ou não, de receber obras literárias de cunho romanceado ou filosófico, e assim por diante. Eu recordo aqui um caso de uma senhora que me procurou e me entregou uma pasta com mensagens psicografadas, assinadas por Bezerra de Menezes. E ela pediu que eu analisasse as mensagens. Li uma por uma e concluí que eram mensagens, sim, do próprio Bezerra de Menezes.
ela queria publicar as mensagens no formato de livro. Então, conversando com ela, eu disse o seguinte: olha, eu não tenho dúvida, pelo teor das mensagens, ou seja, estudando o conteúdo das mensagens, a linguagem utilizada, eu não tenho dúvida que seja realmente o Bezerra de Menezes. Agora, isto não é um livro, e nem deve ser um livro, porque são mensagens voltadas a você, são orientações que durante muito tempo ele deu a você em relação à sua vida e à sua mediunidade. Aliás, orientações muito boas, mas de cunho pessoal. Para isso ser transformado num livro, nós precisaríamos solicitar ao Bezerra de Menezes que revisasse todas essas mensagens, para tirá-las desse cunho pessoal, para transformar em mensagens que servissem a todos. Tanto que ele usa uma linguagem bastante coloquial, se referindo a você, né, em situações pelas quais você passou, a educação da sua mediunidade. Entendeu? São do Bezerra de Menezes? Não tenho dúvida. Agora, são para serem um livro? Não. A não ser que o espírito Bezerra de Menezes diga que vai transformar isso em literatura, em algo que possa realmente ser publicado. Tivemos um outro caso. Neste caso, a médium já chegou para nós com o livro publicado e nos entregou para que analisássemos. A obra já estava publicada, é uma situação um pouco complicada, mas, enfim, o autor espiritual era Sócrates, esse mesmo, o antigo filósofo grego. Peguei o livro e disse que ia ler. E li. E cheguei à conclusão que o Sócrates que assinou ali o livro estava longe de ser o filósofo grego. Não podia ser ele. Tinha muitas incongruências, muitos erros, linguajar, muito longe do que nós temos do filósofo. Tudo bem que Sócrates nada escreveu, mas o seu discípulo Platão escreveu o que Sócrates ensinou. Então, nós temos como comparar. Muito bem. Marcamos lá a data para que eu entregasse a avaliação. E falei honestamente que considerava que não era o filósofo grego, o Sócrates, que ela precisava estudar um pouco mais e tal. Tinha umas coisas lá no livro que doutrinariamente eram questionáveis, até mesmo filosoficamente. Ela olhou para mim e disse assim: o senhor está obsediado. É Sócrates, sim. E não quis ouvir mais nada e foi embora. Nunca mais vi essa médium. Na verdade, é que houve uma inversão nos papéis. Eu não sou grande coisa. Claro que eu posso errar, eu posso me equivocar. Mas, nesse caso, me parece que a médium é que estava obsediada, que é a obsessão chamada fascinação. Quando você acredita e confia fielmente naquele espírito que diz que é o seu guia espiritual. E aí tudo que ele fala, você acredita. Era o caso. Teve que tomar cuidado com isso. Nosso querido Richard Simonetti, outro grande companheiro espírita, ele tem uma história muito interessante, que era aquele médium fascinado pelo tal guia espiritual dele. Chegou a um ponto que o médium não fazia mais nada sem consultar o espírito. E o espírito sempre com ele para falar lá o que o médium queria. Esse médium teve que fazer uma viagem, colocar o carro na estrada. E viajando, ele estava lá num determinado ponto da estrada em que ele olhou para frente e viu que tinha uma ponte. E essa ponte era mais estreita do que a própria rodovia. E que estava vindo um caminhão no sentido contrário. Ou seja, só dava para passar um veículo de cada vez. E ele ficou na dúvida: será que eu consigo passar antes do caminhão ou é melhor deixar o caminhão passar primeiro? Na dúvida, o que o médium fez? Dirigindo o carro, evocou o tal do guia espiritual. E o espírito lá do lado dele, ele perguntou: meu irmão, e continuando a dirigir, será que dá para eu passar na frente? O que é que você me diz? E o espírito disse a ele: vai que dá. Ele acelerou e foi. Bateu de frente com o caminhão no meio da ponte e desencarnou. Desencarnado, ele olha para trás, muito confuso, perturbado, olha para o lado
e vê lá o guia espiritual. Meu irmão, você disse que dava. Ah, pois é, respondeu o espírito. Foi quase, não é? Mas como assim? Você não é o meu guia espiritual? Como é que você errou? Eu? Seu guia espiritual? Não, não, não. Olha só, na verdade eu fui enviado pelo espírito tal, que era só para lhe ajudar. Mas você me prendeu de uma tal maneira com você, né? Porque toda hora você me consultava e queria saber de tudo, que eu acabei me desligando dele, que era o meu protetor, e fiquei ligado a você. Eu não estou sabendo dessa história que eu sou seu guia espiritual, não. E aí o médium desencarnado, olhando para o espírito, tá, mas e agora? O que nós vamos fazer? Olha, e você pergunta a mim, e eu não tenho essa resposta, eu não sei. Olha que situação, olha que problema. A falta de estudo e se deixar levar pelo espírito que se apresenta. Nem todo espírito que se apresenta é, de fato, o nosso guia espiritual. Então, nós temos que tomar cuidado. Tudo tem que ser passado pelos crivos da lógica, da razão, do bom senso, dos ensinos universais dos espíritos. E nós só vamos conseguir fazer isso se estudarmos o espiritismo. Para estudar o espiritismo, tem que fazer parte de um grupo de estudo, seja presencialmente no centro espírita, seja online, um grupo que faça os estudos através da internet. Agora, se já temos faculdades ostensivas, tem que frequentar o centro espírita, porque tem que ir para a reunião de educação da mediunidade, que antigamente era chamada de reunião de desenvolvimento da mediunidade. São termos praticamente equivalentes em termos daquilo que entendemos por essa reunião, que é a reunião onde se estuda a mediunidade. Aliás, o livro da Sueli Caldas Schubert é um livro excelente para ser estudado, e onde, então, se experimenta a faculdade mediúnica. Ou seja, se fazem exercícios para ver se realmente existe aquela faculdade mediúnica e para que o médium aprenda a controlar, a educar essa faculdade mediúnica. Somente depois desses exercícios e desses estudos é que a pessoa poderá ou não ser encaminhada à reunião mediúnica, propriamente dita, que é desenvolvida no centro espírita. Aprendemos tudo isso estudando. E, claro, com o passar do tempo, com a própria experiência. Embora eu não seja um médium de faculdades ostensivas, mas a minha experiência nas reuniões mediúnicas como dirigente e dialogador me propiciaram, ao longo de muitos anos, aprender a lidar com a mediunidade. Minha mãe, que já está desencarnada, era uma médium extraordinária. Ela tinha vidência, audiência, psicografia, psicofonia, estudou muito a doutrina espírita, sempre muito dedicada. E eu gostava de conversar com ela e de entrevistá-la, porque a curiosidade sadia é muito boa. E eu perguntava a ela, mãe, vem cá. E eu fazia isso justamente no grupo de estudo, né? Então, com todos os outros participantes. A senhora é médium. Tenta explicar para nós como é que a senhora sabe, lá na reunião mediúnica, que um espírito vai dar comunicação através da senhora. Como é que acontece isso? A senhora sentou, está lá, fez a prece, se concentrou, está todo mundo ali, reunido em torno da mesa. Como é que a senhora sabe que um espírito está se aproximando e que ele vai dar uma comunicação? E se essa comunicação vai ser pela escrita ou vai ser pela palavra falada? E aí ela começava a relatar. Mas como ela estudava, ela sempre dizia, mas isso acontece desse jeito comigo. Provavelmente com outro médium, deve acontecer de uma forma um pouco diferente. Aí eu começava a fazer outras perguntas. Teve um dia que ela falou assim, eu já entendi, já sei onde você quer chegar. Eles estão me falando aqui que você está querendo tirar de mim, né, a explicação sobre não sei o quê. Não é isso? É isso mesmo. Mas eles acabaram de dizer para mim que esta entrevista termina aqui. É? Bom,
Então, então tudo bem. Né? Ou seja, eu não posso avançar, não é para avançar a partir daqui, então tá bom, tá tudo bem. Kardec fazia exatamente isso. E assim nós vamos compreendendo, nós vamos entendendo essa mediunidade. Outro dia, semana passada, estando aqui em casa, eu fui até a cozinha. Eu estava fazendo, já não lembro mais o que lá na cozinha, estava na pia. Nitidamente, ouvi exatamente por trás de mim uma risada. Eu dei aquela olhada, né? Porque primeiro eu sei que não tem ninguém em casa, eu estava sozinho. Sei que não tem ninguém em casa. Mas, ó, então dei aquela olhada para trás para ver se fisicamente localizava alguém. Não, não tinha ninguém. Tudo bem, mas eu sou espírita. Uma risada nítida atrás de mim denota alguém invisível, então, já que não tem ninguém visível. Mas isso não é problema. Eu sou espírita, eu conheço a realidade espiritual. Então, imediatamente, sintonizei a minha mente com Jesus e mentalmente fiz uma prece. Porque nós estamos sujeitos, sim, a sermos perturbados. Os espíritos tentarem, os espíritos inferiores, tentarem nos desequilibrar. Então, essa é a hora em que você vai colocar em ação todo o aprendizado com o espiritismo, a sua própria experiência, ao lidar também com os fenômenos. É a educação da mediunidade. É exatamente isso o que deve acontecer. Allan Kardec, nessa introdução, faz uma série de outras anotações que são muito importantes, mas eu não vou ficar lendo aqui a introdução do Livro dos Médiuns, porque, na verdade, é você que está nos assistindo que tem que ir lá, pegue o Livro dos Médiuns para estudar a mediunidade, compreendê-la. E quando você compreende, coisa maravilhosa. Voltando àquele exemplo do aplicativo do banco, quando esse mundo digital começou a surgir, e eu estou aqui recordando a fase áurea, em que nós tínhamos que resolver tudo lá na agência bancária. E era uma multidão que corria para a agência bancária. Quantas vezes perdi horas em fila dentro da agência bancária para chegar no caixa e fazer o que tinha que fazer. Até que veio o caixa eletrônico, do caixa eletrônico foi para o aplicativo no celular, e eu fui me acostumando a isso. Outro dia, numa conversa entre amigos, estávamos recordando essas coisas, e alguém me perguntou se eu já estava totalmente acostumado com o digital, e eu disse assim, eu estou tão acostumado com o digital que há anos eu não ponho os pés numa agência bancária. Quando eu preciso do dinheiro vivo, eu vou no caixa eletrônico. Porque o resto eu faço tudo pela internet. Tudo com os aplicativos. Ó. Então, é a mesma coisa com a mediunidade. No início, foi titubeando, estudando, experimentando, a reunião da educação mediúnica, conversando com os mais velhos e mais experientes, aí se debruçando nas obras de Kardec, aí a experiência foi vindo, e até que a mediunidade se tornou algo natural. Eu tenho uma amiga, eu sou natural de São Paulo, capital, embora radicado no Rio de Janeiro, mas tenho uma amiga muito querida, que até hoje mora lá em São Paulo, e nós somos parceiros na Mocidade Espírita. E é muito interessante, porque na época, antes de eu vir para o Rio de Janeiro, ela dizia assim o seguinte, no Centro Espírita pode contar comigo para quase tudo. Aí eu achei curiosa a colocação dela, assim, como assim, para quase tudo? Menos para a reunião mediúnica. Tenho um medo terrível, não quero saber de reunião mediúnica. Nós conversávamos e tal, vim para o Rio de Janeiro, o tempo passou, e depois de vários anos, ela me convidou para fazer algumas palestras lá em São Paulo, nos centros espíritas, na casa espírita que ela frequentava, e fiquei hospedado na casa dela. E aí aproveitei um dia conversando e recordei com ela essa nossa conversa e perguntei, vem cá, e aí, como é que você está hoje? E hoje eu sou médium, hoje eu dirijo a reunião,
Ah, passou o medo? Porque com o tempo, estudando mais, exercendo e tal, teve uma hora que aí até o diretor da casa me chamou para ir para a reunião mediúnica. Disse que eu já estava pronta, que tinha que sair da teoria para ir para a prática. E foi quando eu acabei aceitando, né? Ai, meu Deus, vamos lá. E olha, foi uma reunião tão boa, sabe? Eu me senti tão bem, não aconteceu nada demais na reunião mediúnica, e hoje eu estou aí trabalhando tranquilo. Então é assim que acontece. Educação mediúnica é justamente para isso, para mostrar para nós o que é a mediunidade, que é, então, uma faculdade natural, que nos pertence, que precisamos utilizar para promover sempre o bem para todos, e estudando, então, as obras de Kardec, as obras dos demais que estudaram sobre Kardec, como a nossa querida Sueli Caldas Schubert, nós vamos, então, disciplinando, educando, trabalhando essa mediunidade. Ela deixa de ser algo que nos atrapalha e, pelo contrário, educada e disciplinada, passa, então, a ser algo maravilhoso, muito bom, não apenas para nós, mas também para os outros, até chegarmos àquele ponto, com bastante humildade e simplicidade, de dizer, como dizia o Chico Xavier: eu sou apenas o carteiro. Eu só entrego as cartas que eles, os desencarnados, escrevem através de mim. Nada mais do que isso. Isso é o Espiritismo que nos dá em relação à mediunidade. Conceição, era isso que eu tinha a trazer a você, a todos que estão aí nos acompanhando. Estudemos, compreendamos melhor o Espiritismo para podermos utilizar melhor a mediunidade. É isso, paz em todos os corações. Muito bom, Mário. Marcos. Foi bem elucidativo, né, tudo que você disse. E a gente vê, percebe que a base de tudo é o estudo. Se não estuda, fica difícil, né? Porque a pessoa não conhece os mecanismos da mediunidade, a pessoa não conhece as leis que regem o fenômeno, porque não basta o espírito chegar e falar assim: oi, gente, cheguei, vou dar uma mensagem. Não é assim. O negócio é muito complexo. E, às vezes, falta mesmo o estudo, conforme Kardec orienta. E é tão apaixonante estudar a doutrina espírita, né? É uma coisa tão gratificante. A didática, a forma de Kardec apresentar os estudos é fascinante, é de uma forma simples, não é? Então é isso aí, foi muito bom. Graças a Deus. Aí nós vamos chegando ao término de mais uma reflexão, né, do Mediunidade Caminho para Ser Feliz. Lembrando que, se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe o nosso conteúdo e estude Kardec para compreender Jesus. Então, nós temos que estudar mesmo doutrina espírita. E queremos agradecer aos canais parceiros que transmitem a nossa programação, e aqueles que puderem, se inscrevam também nesses canais, que deveria estar passando aqui, não sei por que não está, sempre dá uma ziquezira aí. E é isso. Aí eu vou pedir o Marcos para fazer a nossa prece final, Marcos. Tá bom. Muito obrigada. Nada, eu que agradeço. Assim, Senhor Jesus, agradecemos por esta bendita oportunidade, assim como também aos nossos amigos espirituais que, em teu nome, nos socorrem, nos orientam, para que possamos continuar a construção do bem na face da terra, transformando-nos e transformando a humanidade do ponto de vista moral
e que possamos compreender cada vez mais a mediunidade, este intercâmbio entre os dois planos da vida, que tanto nos auxilia para que possamos continuar esta jornada no bem, no amor, na fraternidade e na solidariedade. Obrigado, Senhor, por tudo, e envolve-nos sempre com as tuas vibrações de paz e de amor. Assim seja. Que assim seja. E no próximo dia 20 de fevereiro, nós estaremos juntos novamente com Mediunidade Caminho para Ser Feliz. Desejamos a todos que a paz de Jesus envolva, né, todos os nossos irmãos em humanidade. Que haja paz no mundo, que haja paz nos lares e nos corações. Muito obrigado pela presença de todos e até o próximo programa. Obrigado, Marcos. Deus te abençoe aí. Tudo de bom. Muito obrigada. Tchau, Obrigado. gente.